Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação da Vontade de Júlio Spaill. Agora estamos no livro 5, que tem como título Os Recursos do Meio, no capítulo 1, A Opinião, os Professores, etc. Então aqui nesse livro 5, o Júlio Spaill vai falar sobre os recursos do meio, ou seja, aqueles recursos que nós temos no nosso ambiente, que estão à nossa volta e que nós poderemos utilizar na própria vida. Ao longo do livro, o Júlio Spaill ele fala sobre os recursos que nós temos internamente e os recursos que nós temos no nosso ambiente específico, individual. Aqui ele trata de um âmbito mais amplo, né? Daquele meio em que você está inserido, na sociedade, na sua família, no seu grupo, na sua escola, na sua universidade, etc. Né? E ao longo do livro, então, ele falou sobre esses recursos mais internos e mais pessoais. E agora aqui, nesse capítulo 1, ele fala sobre a opinião pública e sobre os professores, como é essa relação com a opinião de terceiros e com a relação também aos próprios professores. Então, em geral, nós estamos inseridos em um meio, né, com outras pessoas. Isso se a pessoa não for isolada completamente. Normalmente as pessoas têm uma família, escola, amigos, trabalho, etc. Então nós não estamos isolados completamente e reduzidos aos nossos próprios recursos, né? E então surge a ideia da chamada opinião pública. O que seria a opinião pública? As opiniões externas a você que vão te projetar aí, sentimentos em relação àquilo que você está realizando. Né? Essa opinião pública ela serve como incentivo ao seu trabalho intelectual se você souber utilizar essa opinião pública. Né? Há vários exemplos, né? Quando você está sendo incentivado e alguém fala para você que o trabalho está sendo bem feito, um elogio ou uma crítica, tudo isso é opinião pública que vai te fortalecer no seu trabalho intelectual. E ele coloca, né? A opinião pública é um enérgico estimulante e quando nada nem ninguém a contradiz, seu poder pode tornar-se prodigioso. Então, para o Júlio Spaill, a opinião pública pode fortalecer o seu trabalho intelectual, trazer um incentivo, uma energia maior na sua realização. E esse desejo, né, pelo elogio público, né, ele faz com que os intelectuais, com que até mesmo atletas se movam com maior facilidade. Por exemplo, quando há um jogo, por exemplo, e alguém está assistindo e há uma plateia, normalmente aquele jogador ele vai tentar fazer o seu máximo por justamente ter o fato de ter opinião pública ali diante dele, né? Então é um poder interessante que pode ser utilizado na sua própria vida intelectual para justamente fortalecer. Ele coloca em relação à opinião pública, né, o seu poder da opinião pública, um trecho interessante. Né? Esse poder da opinião sobre nós é tão forte que não suportamos nenhum sinal de desprezo, mesmo de desconhecidos, mesmo de pessoas que temos todas as razões para menosprezar. Então a opinião alheia ela é relevante nesse aspecto, na medida em que todos prestam atenção, mesmo que forem pessoas que você não gosta, ela emitindo um juízo e falando a opinião sobre você, certamente você irá escutar, né? E há vários exemplos, né? Por exemplo, alguém assistindo, né, jovens praticando esportes, por exemplo, natação. Se tiver uma pessoa que você gosta e ela estiver assistindo naquela corrida de natação, certamente você irá se empenhar justamente pelo fator externo. Ou, por exemplo, quando uma mulher ela se veste, né, e se produz com uma roupa estilosa e alguém comenta que ela está fora da moda, normalmente ela vai sentir bastante a opinião pública nesse aspecto. Então, a opinião exerce uma força, uma influência sobre as pessoas, mas ela raramente é utilizada com proveito na vida intelectual. Normalmente há esses sentimentos vindo da opinião pública e não se utiliza como uma forma de se melhorar intelectualmente. E aqui que o Júlio Spaill fala da importância de se ter uma terceira pessoa que possa te auxiliar, de se ter uma pessoa que irá te direcionar nessa vida intelectual. E aí ele fala que seria interessante, por exemplo, criar um grupo de estudos onde tem ali 3 ou mais pessoas interessadas no seu próprio esforço intelectual e com esse grupo você mesmo poderá colher as impressões que você está tendo, né, para se desenvolver, sejam elas incentivos
né, demonstrando que o seu trabalho está sendo bem feito, ou mesmo de crítica, demonstrando que as coisas precisam melhorar. Essa é a importância que ele coloca nesses grupos, né? E ele coloca que os professores universitários, eles deixam os estudantes normalmente ser um vínculo que existia na época da escola, né? Na época da escola, normalmente os professores eles tentam educar aquela criança, dar uma atenção, uma preocupação direta a ele, enquanto que na universidade o professor ele se distancia mais do aluno e não há um vínculo porque eles entendem, né, que a ciência é o foco da universidade e não propriamente o elemento, né, de educar aquela pessoa individualmente. Então, ao iniciar os estudos na universidade, há aí uma certa liberdade inicial, né, onde os alunos passam a sentir como se fosse um alívio, né, de estar iniciando o curso e tudo mais, e depois ele acaba se conformando, né, ocorre aí que os estudantes se sentem na obrigação agora de continuarem suas vidas depois de iniciados os estudos, e normalmente eles acabam se sentindo isolados. E aí que eles acabam encontrando, né, e procuram conforto nos seus amigos e colegas da universidade. Né? E seria interessante nesse ponto que se criasse grupos de pessoas que tivessem o mesmo interesse que você em relação a buscar o mais elevado, em relação a buscar o intelecto. Né? E ele coloca, por exemplo, que na igreja católica normalmente há em certos grupos um certo diretor de consciências, que também pode ser chamado de diretor espiritual. Ele irá guiar e ter uma aproximação, conhecer bastante cada indivíduo, e com isso ele irá direcionar melhor aquele grupo para algo produtivo, né? E ele diz que as universidades deveriam copiar esse modelo, deveria fazer com que os professores se aproximassem dos alunos de uma forma mais próxima, mais íntima, para que eles pudessem se desenvolver, né? Então os professores iriam criar com isso uma certa aristocracia talhada, né, para as tarefas superiores, ou seja, um grupo que fosse intelectualmente evoluído o suficiente para exercer aí ótimas atividades, tarefas superiores. Em seguida, o Julius Paol fala sobre a diferença entre a ciência e a erudição, né, e o quanto é importante saber essa diferenciação. Logo que se entra na universidade, o estudante ele se depara então com um vasto material que ele tem que estudar, que ele tem que memorizar daquela disciplina que ele irá se especializar. E acaba querendo saber tudo, né? E, portanto, ele vai buscar se tornar um erudito e não um cientista. Em geral, na universidade, há essa diferenciação entre o erudito e o cientista. O erudito é aquele que busca aumentar as informações, ele busca memorizar as informações e ficar bem informado sobre determinado assunto. Enquanto que o cientista ele é alguém que tem um espírito crítico, alguém que busca investigar, que busca pensar livremente. Então há essa diferenciação entre o cientista e o erudito. Para o Julius Paol, há uma certa crítica para a erudição, porque inevitavelmente e dificilmente saberemos tudo sobre determinado assunto. Então é interessante que para a universidade se despertasse justamente esse modelo de buscar criar cientistas, pessoas criativas que pudessem desenvolver melhor as ideias e pesquisar aquilo que fosse interessante para elas, né? E ele coloca, né, o número dos fatos não é nada, sua qualidade é tudo. É o que se esquece com frequência no ensino superior. Ou seja, saber fatos determinados, isso não é tão relevante quanto ter algo de qualidade em termos de conhecimento. E o ensino superior muitas vezes acaba se tornando tão técnico, do professor passar as informações e o aluno simplesmente assimilar, que faz com que seja apenas a erudição o objetivo aqui do ensino superior. O que faz o valor do ensino superior, então, são os trabalhos práticos, né? Os trabalhos práticos é que vão conscientizar e vão trazer maiores informações para aquele estudante universitário, naquele ensino superior, e faz com que aí os seus cursos sejam mais proveitosos através da prática. Então, o conselho do Julius Paol, então, é fazer com que haja cursos e que esses cursos tenham prática sobre determinado tema, determinada matéria. E ele até mesmo critica em relação aos cursos dos professores, né? Os professores normalmente eles dão seus cursos, passam as aulas e os alunos acabam aprendendo aquilo, né? De certa forma memorizando aquilo. Mas ele critica que só o curso por si, ou só passar as informações,
não é algo que vai engrandecer o aluno. E ele coloca, né, não se aprende a arte do trabalho e não se faz verdadeiros progressos em espírito científico escutando um professor, como não se faz progressos em ginástica assistindo a uma apresentação num circo. Ou seja, o fato de você assistir simplesmente a aula não irá te dotar de um espírito científico de alguém que irá investigar determinado tema e ampliar o seu conhecimento sobre determinado assunto. Você tem que ter a prática por si mesmo e com o auxílio do professor sobre aquele determinado tema. Então você não aprende, por exemplo, a saber a acrobacia vendo a acrobacia. Você tem que praticar e o professor ele tem que servir como um guia para justamente você aprender aquilo. Então, aqui no final do capítulo, né, ele fala um pouco sobre essa relação do professor com o aluno, né, que eu acho interessante aqui no último parágrafo, na página 231. Ele coloca: como se vê duas necessidades essenciais do estudante, a necessidade de uma direção moral e de uma direção metódica do trabalho. Tem um remédio comum, o contato íntimo do professor e do aluno. O próprio professor encontrará nisso sua recompensa, pois suscitando em seus discípulos o entusiasmo científico, renovará o seu mesmo e, por outro lado, ficará facilmente convencido de que todos os grandes movimentos do pensamento realizados no mundo foram feitos não pela comunicação de conhecimentos, mas pela comunicação de um amor ardente pela verdade ou por qualquer outra grande causa e pela comunicação de bons métodos de trabalho. O que quer dizer, em resumo, que a influência só se obtém pelo contato pessoal, de alma para alma. Foi assim que Sócrates transmitiu a Platão um método e seu entusiasmo pela verdade. É também assim que se aproxima que na Alemanha todos os grandes gênios científicos tenham saído de pequeninos centros universitários, onde o professor e aluno viviam num contato de alma para alma de que acabamos de falar. Então, para Julius Paiol é importante esse contato do professor com o aluno e passando sempre para ele um método de trabalho, de estudo. E nessa prática do trabalho, essa aliança desses três fatores, né, o método, o professor e mais esse contato propriamente íntimo entre eles, né, faz com que o aluno aprenda realmente e tenha um bom desempenho ali no seu ensino superior tão desejado. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.